Mas aqueles que aceitam essa teoria argumentam que o 11 de setembro pôs em movimento uma série de eventos que culminarão na aniquilação nuclear mundial. No futuro, historiadores olharão para este dia e dirão: foi nesse dia que o Armagedon começou. Saudações, amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e, se gostarem, deixem um like para ajudar na divulgação do canal. Está ativa a opção para quem quiser tornar-se membro e ajudar na criação de mais conteúdos. Os apoiadores terão benefícios exclusivos e ajudarão a propagar a mensagem do canal. Para tornar-se membro, é só clicar no botão abaixo, Seja Membro. Dito isso, vamos lá. Parravitini tem várias profecias na qual ele menciona uma fumaça, algo que fica no ar e é uma espécie de aviso para eventos graves. Segundo os estudiosos do Fórum Argentino, dedicado a estudar as profecias do sensitivo argentino, são 3 fumos, ou seja, 3 fumaças. Primeira fumaça, Guerra Mundial. Segunda fumaça, explosão solar. Terceira fumaça, o planeta escuro, ou seja, Hercólogos. A ordem desses eventos é muito impressionante, pois foi dito por Ramatiz em psicografias, conforme o astro intruso se aproxima, iria trazer diversos problemas, desde 1956, através do médium Hercílio Mais, e através de seu livro psicografado chamado Mensagens do Astral. Inclusive, narrei o livro de Ramatiz, psicografado em 2003, aqui no canal. Quem quiser escutar o audiobook poderá acessar a playlist clicando no card acima. Mas Ramatiz fala sobre o magnetismo gigantesco desse astro. E à medida que o astro entra no sistema solar, o magnetismo vai interagindo com os planetas, incluindo o Sol, provocando desequilíbrios ambientais. Mas não para por aí. Esse orbe, de proporções descomunais, foi criado para promover uma limpeza energética e astral por onde passar, que atrai para si todo tipo de energias deletérias. Ainda segundo Ramatiz, o magnetismo grosseiro e a energia negativa do astro atuam na coletividade encarnada e desencarnada, causando distúrbios de ordem moral. Com isso, ele seria capaz de influenciar, trazer à tona a pior parte de cada um, e dessa forma, cada indivíduo irá manifestar aquilo que vibra internamente, e assim se processaria a separação do joio e do trigo, pois o astro irá atrair para seu orbe espíritos que vibram na mesma frequência. Sendo assim, já que o astro é capaz de influenciar não só no clima de todo o sistema solar, mas também na mente coletiva, seria possível que um dos primeiros sinais de sua aproximação fosse justamente o aumento no desequilíbrio psicológico humano e, consequentemente, trazendo mais conflitos tanto a nível individual quanto coletivo. E isso, meus amigos e amigas, poderia se manifestar na eclosão da primeira fumaça predita por Parravitini, ou seja, a terceira G. Depois podemos fazer um vídeo só sobre Ramatiz, mas por hora vamos nos concentrar em Parravitini. Vamos ver a primeira fumaça de Parravitini e em outros vídeos vamos analisar os outros fumos. Vamos lá. Irmãos, abra os olhos, a besta já está subindo às áreas da terra. Ela é dona do homem imprudente que corre atrás da concupiscência e do poder do ouro. Irmão, em breve novas guerras surgirão. Será a fumaça da primeira fumaça. O acusador ordenará contra os poderes constituídos, exigirá normas ferozes e desprovidas de bem. Sem trabalho, ele esmagará cabeças coroadas e governos poderosos. O Santo Vaticano baixará sua tiara ferida, mas não derrotada. Ele prevalecerá na batalha. Acabado o barulho do acusador, a redenção condenará a besta
que rolará pelos espaços por eras. Será 2002. Essa profecia já foi abordada aqui no canal e recomendo que assistam posteriormente o vídeo em questão clicando no card acima. Foi dito na análise sobre essa profecia que a nação mais poderosa do mundo se enquadraria nesta previsão feita na década de 60. No alerta feito por Parravitini ele diz o seguinte: irmão, abra os olhos, a besta já está subindo às áreas da terra. Ela é dona do homem imprudente que corre atrás da concupiscência e do poder do ouro. Irmão, em breve novas guerras surgirão. Será a fumaça da primeira fumaça. Então, após o fim da União Soviética em 91, uma nação reinou absoluta, ditando as normas do mundo. Em 2001 aconteceria o famigerado atentado. Dali surgiram os motivos para implementar uma nova guerra, a chamada Guerra ao Terror. Aquela empreitada desestabilizou o frágil equilíbrio do Oriente Médio. Desde então, o mundo nunca mais foi o mesmo. E hoje, aquela escalada que começou há mais de 20 anos ganha novos contornos orquestrados por novos e velhos atores. No desenho profético é possível ver cavalos coroados. O cavalo representa o poderio militar. Sendo assim, as nações mais poderosas militarmente são Estados Unidos, China e Rússia. Essas nações importantes pleiteiam uma nova ordem mundial, desafiando a velha ordem comandada pelos Estados Unidos. A fumaça da primeira fumaça seria desta forma aquilo que começou na virada do milênio em 2001. Parravitini disse que isso começaria em 2002. Mas que a guerra ao terror tenha perdido o ritmo, quando os Estados Unidos decidiram de forma unilateral, sem o aval da ONU, invadir um país soberano usando provas forjadas. Agora, outras nações se acham no direito de fazerem o mesmo, vide o atual conflito europeu. O desequilíbrio que isso causou poderá culminar em um conflito de grandes proporções, envolvendo diversas nações. É a fumaça da primeira fumaça iniciada em 2001, intensificada pela atual crise na Ucrânia. A besta domina quem corre atrás do poder do ouro. Parravitini é claro. Ele deixou outras profecias escritas a esse respeito que corrobora com essa visão. Vamos ver mais algumas. Irmãos, a hora do boom universal está no grande barulho. A fumaça das três fumaças começa a arrepiar seus cabelos. O homem ficará com o rosto irreconhecível após a primeira fumaça. Prepare-se, já é o começo do fim dos finais. Observe, você vai ver e você vai entender. É o momento. 1959. Impressionante. Vamos ver a outra previsão. Vamos lá. Depois dos três fumos, boa parte da Terra serão destruídas pela explosão. 3 partes estarão no caos, mas a 4ª parte será salva e conhecerá a 4ª dimensão no 4º momento da 4ª temporada, para começar no 4º mês, no 4º dia, na 4ª hora. O 2000 será em 4, profecia de 1968. Amigos e amigas, só essa última profecia daria um vídeo inteiro de mais de 10 minutos. Convido a vocês a refletirem e comentarem sobre essa última previsão. Notoriamente ele fala em códigos e repete o 4 várias vezes. O que vocês acham que significa? Nós vamos parar por aqui. Vocês viram que realmente alguma coisa muito grave poderá acontecer envolvendo as nações mais poderosas do planeta. Os próximos anos serão cruciais. Vamos orar para que a sensatez fale mais alto, pois, como foi visto, se houver mais uma grande G, será a última. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe. Lembrando que para aqueles que quiserem e puderem ajudar, poderão tornar-se membro clicando no botãozinho logo abaixo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado e agora também temos canal no Telegram e grupos no Facebook. Os links estarão na descrição deste vídeo. Namastê, muita luz para todos
e até a próxima. Tchau!